Pronto, pessoal. Hoje nós vamos falar do diodo semicondutor. Na verdade, vamos dividir a nossa aula em duas quando estamos falando de semicondutor. Primeiro falar sobre o diodo em si e depois partir numa segunda aula para retificadores, que é um dos principais usos para o diodo, tá certo? Como sempre, eu gosto de dividir minha aula em alguns tópicos, entre eles uma problematização, dizer o porquê estamos estudando diodos, depois uma pequena revisão e em seguida vamos falar sobre os diodos de retificação, dando enfoque nessa primeira aula, como eu acabei de falar, em tipos de diodos de retificação, tá bom? Tipos de análise. Depois, em outra aula, os retificadores. Vamos começar. Por que estudar diodos? Bem, é o dispositivo mais básico da eletrônica analógica, como a gente sabe, porque ele vai usar só o material do tipo P e o material do tipo N, tá certo? Então acaba sendo mais básico. Quando a gente pensa no transistor, ele já usa dois materiais do tipo P e um do tipo N, ou dois do tipo N e um do tipo P, tá certo? Também é usado em diversos dispositivos como componente principal, como é o caso de retificadores, que a gente vai ver na segunda aula, tá bom? E também algumas pequenas manipulações. E também o LED, que é um tipo de diodo, só que é um diodo emissor de luz, daí que vem o nome LED, é usado em diferentes aplicações que envolvem a manipulação de luz. Quais são essas aplicações? Desde a mais básica, que é o caso de usar o diodo como um aviso, como um aviso no circuito, essa parte do circuito está funcionando, essa parte do circuito não está funcionando, como pode ser também como fonte para fibra ótica, tá certo? Então existem suas aplicações para o diodo, para o LED, perdão. Começar com a revisão. Bem, a nossa revisão a gente tem que falar sobre os tipos de semicondutores que são usados, né? Temos o semicondutor com maior número de elétrons livres, que são chamados os semicondutores do tipo N. Lembrando que para a gente ter um maior número de elétrons livres, nós pegamos um cristal semicondutor, no caso poderia ser silício, e dopamos ele, ou seja, inserimos átomos de elementos que sejam pentavalentes. Assim você vai ficar com elétrons livres. Temos os semicondutores com maior número de lacunas. São chamados de semicondutores do tipo P. Fazemos do mesmo jeito do tipo N. Pegamos um cristal semicondutor, por exemplo, de silício, novamente, e dessa vez nós temos que dopá-lo com átomos trivalentes, ou seja, 3 elétrons na última camada. Assim, nós vamos ficar com a lacuna. É importante se falar que esses materiais eles não são nem negativos nem positivos, como alguns autores até usam essa nomenclatura. Essa nomenclatura está errada. Por quê? Porque quando você diz que algo é negativo ou algo é positivo, um tipo de material, você está colocando carga neles. E não é o caso desse material. Ele não tem carga. Ele não tem carga nem negativa, no caso do tipo N, nem positiva, no caso do tipo P. Em questão de cargas elétricas, eles vão estar neutros, está certo? Porque vai ter o mesmo tanto de elétrons que vai ter tanto de prótons. A junção desses dois tipos de materiais é a junção PN, tá certo? Que é o próprio diodo. O diodo é uma junção PN. Quando a junção PN estiver polarizada reversamente, ela não vai permitir a passagem de elétrons. Já quando ela estiver polarizada diretamente, ela vai permitir a passagem de elétrons, vai servir como uma chave fechada. E o que é que isso quer dizer? Vamos olhar primeiro a nossa junção PN. Aqui nós temos o material do tipo P, em que está representando esse mais
como suas lacunas, ou seja, se você for contar, tem mais lacunas do que elétrons livres. Já o N tem mais elétrons livres do que lacunas. Tá certo? Esse material, quando juntamos os dois, ele vai formar uma camada de depressão. Por quê uma camada de depressão? O que é essa camada de depressão, na verdade? No lado do tipo P, nós temos mais lacunas, não é mesmo? Então, vai estar o material, para ficar atomicamente estável, precisando de elétrons para suprir essas lacunas. E já o do tipo N vai estar com excesso de elétrons, não é mesmo? Então, esses elétrons que vão estar na interseção dos dois materiais vão pular para o tipo P e assim deixar essa parte aqui estável, do mesmo jeito que na interseção do lado do tipo N vai estar estável também. Só que do lado do tipo P nós vamos ter os íons negativos e do tipo N nossos íons positivos. Agora vamos falar sobre a polarização, que falou agora há pouco. O que quer dizer quando ele está polarizado diretamente? Para ele estar polarizado diretamente, precisa que o maior potencial esteja do lado P e o menor potencial do lado N. Dessa forma, os elétrons, lembrando que eles saem do menor potencial para o maior potencial, não é mesmo? Tendo isso em vista, os elétrons eles vão vir daqui. Quando chegar no tipo N, nós sabemos que eletricamente, mesmo o potencial, eles vão se afastar, não é? Então, se está aqui negativo, nós estamos chegando com elétrons que são negativos, nós temos elétrons livres aqui. Esses elétrons que estão chegando vão empurrar os elétrons livres daqui para o tipo P. Ao mesmo tempo em que aqui não vai estar o maior potencial, ele vai atrair, potenciais diferentes são atraídos, né? Ele vai atrair os elétrons livres que vão estar aqui, os elétrons que vão estar passando para cá. E assim nós vamos ter um ciclo de elétrons passando, tá certo? Aqui é mostrando, porque quando pensamos dessa forma, pensamos nele como ideal. Só que, como sabemos, existe na verdade uma camada de depressão. E o que é que vai acontecer com a camada de depressão? Vai acontecer do mesmo jeito. A única diferença é que nós vamos precisar primeiro superar essa camada de depressão. É porque essa camada de depressão, como ele vai estar estável atomicamente, vai servir como se fosse um isolante. E para superar esse isolamento, cada tipo de diodo diferente vai ter uma queda de tensão devido a isso. Quando pensamos no silício, pensamos em torno de 0,6, 0,7. Tá certo? E só depois que ele supera essa camada de depressão é que vai ocorrer, do mesmo modo, os elétrons terminando o seu ciclo. Tá certo? Do mesmo modo como foi falado anteriormente. Já quando temos uma polarização reversa, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter o maior potencial ligado no tipo N e o menor potencial ligado no tipo P. Assim, o que é que vai acontecer? Os elétrons vão sair daqui do menor potencial, eles vão pegar e entrar no tipo P. Quando eles vão para o tipo P, lembrando que ele tem um maior número de lacunas, não é mesmo? Assim, quando ele está precisando de elétrons para ficar o quê? Estável. E eu estou mandando elétrons para ele, não é mesmo? Se eu estou mandando elétrons, eu estou aumentando o número de íons negativos. Não é? Então a minha camada de depressão ela vai aumentando. Ao mesmo tempo que aqui, que eu tenho o maior número de elétrons livres, eu vou estar puxando esses elétrons livres com o potencial maior. E assim aumentando o número de íons positivos. Assim a minha camada de depressão, se você pode ver aqui,
ela vai aumentando. E esse aumento faz com que impeça a passagem de elétrons. Tá certo? Aqui é como nós vemos a junção PN, que é o diodo propriamente dito, né? O mais famoso, a mais famosa junção PN, tá bom? E essa é a representação em circuitos dele. Agora vamos falar um pouco mais sobre o diodo em si, né? Entrar na questão. Bem, nós temos algumas aproximações que podemos fazer. A primeira aproximação que a gente pode fazer seria um diodo ideal, e que nesse caso nós ignoramos a nossa camada de depleção. E pensamos simplesmente quando é que ele vai estar polarizado reversamente e diretamente. Quando ele está polarizado diretamente, ou seja, o maior potencial está desse lado, P, e o menor potencial do lado N, nós vamos ter uma chave fechada. Podemos substituir no nosso circuito por uma chave fechada. Já se tiver um potencial ele polarizado reversamente, ou seja, o potencial maior está no N e o potencial menor está no P, nós vamos substituir por uma chave aberta. Simplesmente assim. Tá certo? Porque nós estamos pensando nele ideal. E também pensando em um circuito simples em que a gente vai ter uma fonte e vai ter um diodo, simplesmente, como mostrado anteriormente, quando ele polarizado diretamente, com um pouquinho de energia positiva, aqui no a minha tensão positiva, nós vamos ter uma corrente tendendo ao infinito. Já temos outra aproximação, que nesse caso eu chamo de diodo real ideal. Isso aqui é uma nomenclatura, deixar bem claro que é uma nomenclatura minha. Tá certo? E o que é que vai acontecer aqui? Nesse real ideal, a gente supõe que existe nossa camada de depleção, mas pensamos nela simplesmente sem nenhuma resistência, apenas com uma camada de depleção em que nós vamos ter ele começando a transmitir quando supera a camada de depleção. Importante se falar, cada tipo de material que é feito o seu diodo vai ter uma queda de tensão devido a essa camada de depleção diferente. No caso de um silício, nós consideramos 0,6, 0,7. Se for de germânio, já vai ser outra queda de tensão considerada. Tá certo? E como é que a gente faz para substituir num circuito? Quando o maior potencial estiver no P e o menor potencial no N, nós substituímos por uma chave fechada junto com aqui uma fonte de 0,7. Por quê? Porque aqui eu vou estar passando nessa direção minha corrente, não é? E vai ter a queda de tensão de 0,7. Após isso, aí vai ser limitado apenas por um resistor, qualquer coisa que tiver à frente vai ser limitada a minha corrente. No caso, se você só tiver uma fonte e o diodo, vai tender a infinito, tá certo? Já se ele tiver polarizado reversamente, nós vamos considerar uma chave aberta. Tá bom? Importante sempre lembrar, aqui eu estou considerando 0,7, mas tem autores que consideram 0,6, tá certo? Isso aqui é uma aproximação do 0,7, assim como o 0,6 também é uma aproximação para o silício. Isso aqui a gente está pensando no silício. Temos uma terceira aproximação também. Para essa terceira aproximação, nós consideramos agora a resistência do material, porque lembrando, todo material tem resistência, tá certo? Todo material tem resistência. Até os supercondutores ainda tem um pouquinho de resistência, mesmo que seja ínfima, mas ainda existe um pouquinho de resistência. Essa resistência aqui vai fazer com que ele não tenda ao infinito logo em seguida, mas sim tenha essa quedinha no nosso gráfico, essa inclinação no nosso gráfico, tá certo? Do mesmo modo, quando polarizada diretamente,
ou seja, maior potencial no tipo P e menor potencial no tipo N, nós vamos ter uma chave fechada, nós vamos ter a queda de tensão adotada, pode ser 0,6 ou 0,7 para o silício, e temos também a resistência interna, que aqui nós estamos chamando de RB, tá certo? Já quando reversamente, nós vamos substituir no nosso circuito apenas por uma chave aberta, tá certo? Gente, importante se falar também, aqui é uma curva aproximada do nosso diodo. Isso aqui eu estou supondo o diodo real ideal, em que, quando temos ele polarizado diretamente, que está para esse lado do gráfico, ele só vai começar a polarizar, só vai começar a ter passagem de corrente quando supera a camada de depleção, não é? Que aqui a gente está considerando 0,7. Mas quando ele está polarizado reversamente, ele também pode vir a superar a camada de depleção. E é quando ocorre a ruptura. Por quê? Todo tipo de diodo, é lógico que você vai depender muito do tipo de diodo que você vai estar usando. Existe um tipo de diodo que aguenta uma maior potência e outros que são para menores potências. Eles vão ter um momento que eles não aguentam mais a quantidade de energia que estão recebendo, reversamente polarizado. Então eles vão ter a ruptura deles e a partir dessa ruptura, essa tensão de ruptura aqui, vai começar a ter uma passagem de corrente mesmo reversamente polarizado, tá bom? Importante salientar aqui que a maioria dos diodos, eles mesmos quando estão reversamente polarizados, eles têm uma passagem de corrente mesmo que seja muito pequena, tá certo? Tem uma passagenzinha de corrente. É importante para quando você for fazer uma medida, você ver alguma corrente, por exemplo, em micro ampere, nanoampere, é devido a essa passagenzinha aqui, mesmo quando ele está reversamente polarizado, tá certo? Também é importante se falar que existem diodos, como o diodo Zener, que trabalha manipulando essa tensão de ruptura. Porque você quer usar essa tensão de ruptura e você já compra ou já escolhe o seu diodo Zener pensando nessa tensão de ruptura porque ele estabiliza a sua tensão. Por exemplo, eu quero que uma tensão fique fixa em 6,2. Então a minha tensão de ruptura eu faço com que ela seja 6,2 e coloco para ser alimentado esse diodo Zener reversamente polarizado. Assim, tudo que estiver em paralelo vai estar com 6,2. É lógico, se a tensão de entrada for maior do que 6,2. Tá certo? Por fim, falar sobre a resistência de corrente contínua de um diodo. Como eu falei, todo diodo ele vai ter uma resistência interna. Porém, essa resistência ela não é fixa. Nós vamos ter uma resistência para quando ele estiver diretamente polarizado, que aqui vamos chamar de RF, tá certo? Você vai achar isso no datasheet do componente. E também quando ele estiver reversamente polarizado, que aqui eu já vou chamar de RR. Esse R aqui sendo maiúsculo, importante falar disso. Tá bom? Para um exemplo de um caso de um diodo 1N914, ele não vem diretamente à sua resistência dada. Ele vem a partir da tensão e da corrente, da relação entre as duas. Dessa forma, você, usando a lei de Ohm, você calcula a resistência para cada um dos casos. No caso, se eu tiver um 0,65 volts sendo aplicado no meu diodo, eu vou ter uma corrente de 10 mA. Já se eu tiver 0,75 volts, eu vou ter uma corrente de 30 mA. E 0,85, uma corrente de 50 mA. Se você for calcular, cada uma vai dar uma resistência diferente, uma resistência de diretamente polarizado. Porque não é uma resistência fixa.
mas ela é variável um pouco. Do mesmo jeito, você vai ter também quando ele tiver reversamente polarizado. Quando você tiver 20 volts, ele vai ter 25 nanoampere. Já quando você tiver 75 volts, ele vai ter 5 microampere. Tá bom? É isso. Obrigado pela atenção. Vou tentar postar o mais rápido possível algumas questões sendo feitas com esses ensinamentos que a gente aprendeu hoje. E até uma próxima aula.